está satisfeito com a sua vida? Se você respondeu sim, eu vim colocar essa pulga atrás da orelha de vocês, como eu falei. Você tem certeza que você já descobriu esse propósito? Você já se perguntou isso em algum momento? Se não, vamos começar a se perguntar. Tem um livro do Mário Sérgio Cortella que o título dele é uma pergunta altamente provocativa. Qual é a tua obra? Quando eu li esse livro, quando eu conheci esse livro em 2009, eu comecei a pensar que eu não tinha certeza de nada na minha vida. A única certeza que eu tinha era de que eu não sabia nada. Eu não sabia para onde ir, se os caminhos que eu estava seguindo eram corretos. E nesse pensar e repensar, eu comecei a fazer algumas coisas que foram me fazendo respirar, descobrindo o meu objetivo. Eu comecei a pensar aquelas perguntas que eu tenho certeza que todo mundo aqui já pensou, independente da idade. Onde eu estou, para onde eu vou, para que a gente está aqui, quem somos nós? Eu tenho certeza que vocês já se perguntaram. Se alguém aqui respondeu não, se você nunca se perguntou isso, eu tenho certeza que você que respondeu não, você é um espião. Que está aqui entre nós para nos estudar. E vamos combinar que nós, brasileiros, merecemos ser estudados, né, gente? A gente faz churrasqueira com roda de carro e até com carcaça de ventilador. Quem nunca viu isso? Eu já fiz isso. E as provocações desse livro me fizeram repensar, como eu falei para vocês. E a principal coisa que eu pensava era como eu poderia melhorar como pessoa. Porque todo dia a gente erra, né? Todo dia a gente acha que a gente está dando o nosso melhor, a gente acha que esse melhor está sendo legal, mas a gente está errando. Então, nessa linha, eu fiquei repensando e fazia ações sociais. Desde sempre, desde que eu me entendo por gente. Só que essas ações sociais eram feitas com um grupo muito grande de amigos, né? Geralmente em comunidades distantes e de difícil acesso aqui em Manaus. Nós íamos até a comunidade, fazíamos o levantamento de suas necessidades, arrecadávamos tudo e íamos entregar. Esse momento da entrega era um momento de festa para aquela comunidade. Só que até então, para mim, não era suficiente. Eu não tinha percebido que aquilo era muito importante. Eu só percebi que era importante quando recentemente uma colega de trabalho minha falou que ela, os irmãos e os vizinhos ficavam extremamente felizes quando eles recebiam essas doações. Eles moravam no interior do Nordeste e viviam em extrema pobreza. E aquilo me fez pensar, eu falei, gente, como era importante isso que eu fazia e continuo fazendo, né? Só que eu só me dei conta nesse momento. Então, se você faz esse tipo de ação, pensa bem, isso vale a pena, isso leva felicidade, sorrisos e alegria para muita gente. Então, não deixe de fazer, é importante. Só que para mim não é suficiente, não era suficiente. E eu continuava buscando, eu não sabia ainda qual era o meu propósito, o meu objetivo na vida. Então, zapeando pelo Facebook, não me julguem, era meados de 2015, a gente não usava o Instagram como usa hoje. Então lá estava eu zapeando, vi a postagem de uma amiga. Nessa postagem, eu vi ela sentada, rodeada de bebês negros. E eu pensei, ali pode estar a minha obra. Porque eu não posso ver criança, gente. Eu sou odontopediatra, é uma coisa que mexe muito comigo. Então eu falei com essa amiga, ela me passou o contato da casa, eu entrei em contato com eles, imediatamente eu fui visitá-los. E foi amor à primeira vista. Trata-se da Casa de Apoio São Geraldo. É o local que presta assistência aos filhos dos imigrantes haitianos. E para minha sorte, não tinha dentista. Então eu mergulhei de corpo e alma nesse projeto, que eu chamo carinhosamente de meus bebês de chocolate. Todas as quartas eu ia lá, chovesse ou fizesse sol, porque o serviço voluntário não pode ser bagunçado, não. Se você se propôs a fazer aquilo, você tem que cumprir. E quando eu terminava o serviço odontológico, o atendimento odontológico, eu brincava com as crianças, ajudava
ajudava nos cuidados diários deles e também fazia campanhas de arrecadação de alguns itens para casa. E aí o amor só crescia. Porque se tem uma coisa que quanto mais a gente dá e ele cresce, é o amor. E quando você se torna exemplo, que eu via aquelas crianças me imitando. Eu fazia atendimento em campo, no chão, lá da creche. Eu sentava, às vezes com máscara, às vezes não, a gente não usava tanta máscara assim, com luva assim, sentava, e eles queriam me imitar, um atendendo o outro. Isso para mim não tem preço. Veio a pandemia, né? Só que antes dessa questão da pandemia, eu preciso contar para vocês por que eu chamo eles de bebês de chocolate. Não é simplesmente pelo fato deles serem negros. O que aconteceu na minha família, um episódio, em uma viagem internacional que nós fizemos em 2006, o meu filho Bruno tinha 2 anos. Estava no meu colo, nós entramos numa loja, e nessa loja entrou em seguida pai, mãe e bebê negros. E aí o Bruno falou, um bebê de chocolate. Eu ajoelhei e agradeci a Deus, porque não era no Brasil. Porque se eles entendessem português, eu acho que o bicho podia pegar por ali, né? Mas enfim. Então, desde que eu passei a trabalhar nessa casa, em agosto de 2015, a primeira coisa que eu pensei foi a questão dos bebês de chocolate. Então, eu criei a hashtag meus bebês de chocolate com X, e não com CH, tá, gente? É uma hashtag que eu criei exclusiva minha, para ser uma coisa minha em relação a eles. E aí veio a pandemia, né? A pandemia afetou a todos nós e afetou também a casa, que a gente está batalhando agora para a reabertura da casa. E nessa questão da pandemia, ela não só afetou a casa, afetou a todos nós, como alguns palestrantes, inclusive, citaram aqui, eu tenho certeza que afetou a todos vocês, e afetou a mim também, que como dentista tive que me reinventar, uma palavra que todo mundo gosta de usar nesse período, né? E eu virei doleira. Faz parte da vida, né? Porque a fome urge e o vírus está aí. Mas com a pandemia, eu tive que continuar o trabalho voluntário. Porque é a necessidade das pessoas. A necessidade é muito grande. Então, eu voltei para aquele trabalho voluntário antigo de arrecadação e entrega de alimentos, que é o que eu tenho feito até hoje. Só que eu quero falar agora com vocês um pouquinho sobre dificuldade. Foi difícil, está sendo difícil para todo mundo. Mas o que é dificuldade mesmo? Não tem nada mais difícil na vida do que você pegar uma fita adesiva transparente e ficar procurando aquela ponta dela. Não existe. Para todas as outras coisas, há solução. E eu costumo falar, inclusive, que há solução até para a morte. Meu pai estava no leito de morte. Ele estava agonizando e os médicos falavam que não era dor física. Então eu pensava que fosse dor da alma, e eu falava no ouvido dele, pai, está tudo bem, nós estamos bem, vai em paz. Isso aconteceu em julho de 2019. E falando em morte, para que ela serve? Isso que aconteceu com meu pai, ele foi acometido de câncer. Me fez pensar também, para que serve a morte? Pô, por que a gente não vive eternamente? Por que pai e mãe não são eternos? Mas a morte serve para nos advertir de que nós temos um fim. A gente acaba. Então a gente não deve gastar a nossa vida com banalidade. Estende a tua mão para o próximo. Esse próximo pode ser a tua família, esse próximo pode estar do teu lado, mas pode ser alguém que está lá do outro lado da cidade passando fome. Tem muita gente passando fome. Estende a mão para o teu próximo. Sai do teu comodismo. O comodismo, ele te paralisa. Ele te deixa satisfeito. E a satisfação, ela te impede de melhorar. Aí agora eu venho e te pergunto de novo. Você está satisfeito com a tua vida? Você tem certeza disso?
você sabe qual é a importância de servir? Para servir, a gente não precisa de dinheiro, de titulação, a gente só precisa de vontade. Vocês sabem que eu sou dentista, mas a minha verdadeira faculdade não foi a graduação de odontologia. É a faculdade da vida. Assim como você que é mãe, eu também ralo como mãe. Eu tenho 3 empregos, trabalho pra caramba. E com muita honra eu recebi esse convite. Então a gente não precisa de titulação. Na minha faculdade da vida, a minha faculdade está aqui. Ela se chama Júlia, ela tem 21 anos de idade. O meu mestrado se chama Bruno, ele está ali também, tem 18 anos. O meu doutorado tem 7 anos e se chama Meus Bebês de Chocolate. Só que eu tenho um pós-doutorado também, ele se chama Giovana e tem 4 anos. E assim como o tema desse TEDx, que é semente, eu trago em mim a semente, que vai ser mais um pós-doutorado. Eu deixo vocês com a palestra, desculpa, cancela, corta, grava de novo. Eu deixo vocês com a frase do Rabino Hillel, de 110 a.C. Se eu não for por mim, quem o será? Mas se eu for só por mim, quem serei eu? E se não agora, quando? Cancela todas as tuas desculpas. No servir, eu encontrei o meu propósito de vida, que é fazer a diferença na vida das pessoas. É uma criança de 3 anos chegar para mim e dizer, eu quero ser que nem você. Eu escuto isso deles todo dia. Eu sou a tia doutora. É uma coisa muito linda que acontece comigo. Só que como a casa está fechada, eu esporadicamente tenho encontrado as famílias. Sirvam. E era essa a minha mensagem. Muito obrigada pela atenção de todos.